Bem, queridos, ainda de pé, deixa eu só... Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo ela em João capítulo 21, versículo 1 até o 11. Amém? A palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós precisamos tanto da Tua palavra. A Tua palavra nos liberta, nos cura, nos restaura. A Tua palavra nos aviva, a Tua palavra nos ressuscita, nos retira de um lugar de paralisação e nos coloca novamente em movimento, Pai. E nessa noite a Tua palavra está sendo anunciada aqui, Senhor. E eu peço que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos ouvir. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um aqui, porque cada um aqui pertence ao Senhor. Então, de uma maneira muito particular, muito íntima, vai testificando no coração dos Teus filhos cada coisa que for dita nesse altar. Que todos recebam do Senhor e saiam daqui decididos a viver tudo o que o Senhor tem para eles, Pai. Assim eu te peço e eu te agradeço, declarando a minha total dependência no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Podem se assentar. Obrigado, Beto. Deus abençoe. Queridos, nós estamos trabalhando esse mês, no tema cuidando uns dos outros, Esse é o tema que nós estamos trabalhando dentro desse mês. E hoje, embora o meu tempo mais uma vez esteja apertado, o assunto é o amor e o cuidado de Deus. O amor e o cuidado de Deus. E eu quero começar essa ministração com uma pergunta. E a pergunta é: por que eu devo cuidar dos outros? Por que é que eu devo cuidar dos outros? E a resposta para essa pergunta, ela é muito simples. Primeiro, porque eu fui. Segundo, porque eu estou sendo. E terceiro,
porque eu sempre serei cuidado pelo Senhor Jesus. Por que eu tenho que cuidar de outros, pastor? Porque eu fui, porque eu estou sendo, e eu sempre serei cuidado pelo nosso Senhor Jesus, amém? E eu queria, inclusive, até usar uma historinha para ilustrar isso, algo que me marcou, porque Deus, Ele trabalha sempre nos pequenos detalhes, né? Alguns dias atrás, eu havia passado na casa do Valmir, e o Valmir tinha me dado algumas mangas. O Valmir tinha me dado algumas mangas, né? O Valmir é assim, você passou lá, você tem que sair com a sacolinha, a sacolinha da bênção, né? E aí ele falou, não, você vai levar e coisa e tal. E aí eu peguei essas mangas e trouxe essas mangas para casa, né? E aí a gente colocou elas lá na fruteira, e aí ao longo da semana eu fui comendo essas mangas. E era uma manga espada, né? E a manga espada, ela tem um pouco ainda de fiapo, né? E eu estava comendo a manga ali e tudo mais, né? E ela foi acabando. E na quinta-feira, preste bem atenção nos detalhes, tá? Na quinta-feira, eu comi a última manga que estava ali, e eu falei, rapaz, eu preciso ir no mercado comprar manga, né? E eu preciso comprar manga que não tenha fiapo, né? E eu falei isso ali, tinha acabado de tomar café, e eu fiz esse comentário entre eu e Deus ali dentro da cozinha, né? Eu e Deus dentro da cozinha, a Rose nem lá estava. E eu saí para fazer algumas coisas e tudo mais, e logo em seguida eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, né? E era a Sara, né? Aqui nessa igreja falou Sara, irmãos, o negócio é bruto, porque tem Sara para tu quanto é lado aqui dentro, né? Agora Deus está mandando Sara, aleluia, né? Mas é a Sara, esposa do Vanderlei, né? E eu recebi uma mensagem da Sara assim, né? Pastor, o pastor gosta de manga, né? E eu disse, gosto. Aí ela pegou e falou assim para mim, não, pastor, é porque eu estou fazendo suco de manga aqui, e Deus mandou. Ela falou assim, foi muito claro, pastor. Deus falou assim, por que você não dá manga para o meu servo? E aí ela pegou e mandou essa mensagem. Ela falou, pastor, você gosta de manga? O senhor gosta de manga? Eu falei, gosto sim, claro. Ela falou, então, pastor, eu tenho aqui em casa, nós temos aqui em casa um pé de manga, e são mangas que não tem. E aí, eu estava aqui, Deus falou para que eu separasse para você as mangas. Eu falei, Senhor. Mas ela não sabia de nada daquilo, e eu não falei nada daquilo. E ela trouxe as mangas ontem, eu também não falei, né? Porque era algo que eu estava tratando entre eu e Deus. Primeiro, era uma conversa que eu tinha com Deus, e segundo, havia uma ministração sendo preparada, que estava falando do amor e do cuidado de Deus. E eu falei, Deus, eu queria sentir um pouco mais de perto o teu amor e o teu cuidado. E é como se Deus falasse, você pediu, está aqui, filho, está aqui. Simples, coisas simples, muito simples, uma manga. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o nosso Deus, Ele nos ama e cuida de nós de uma forma tão linda, que Ele se preocupa conosco nos mínimos dos mínimos detalhes. E nessa noite, como eu disse, eu quero falar sobre esse amor e esse cuidado de Deus. E se Jesus, Ele me ama e Ele cuida de mim, o mínimo que eu posso fazer é amar e cuidar das ovelhas dele. É o mínimo que eu posso fazer, amar e cuidar das ovelhas dele, cuidar uns dos outros, amém? E esse texto que eu acabei de ler aqui agora, ele traz algumas coisas que eu queria levar você a refletir um pouquinho sobre esse amor e esse cuidado de Deus, comigo e com você, para que eu e você possamos entender o quanto Deus nos ama e quanto Deus nos cuida de nós, para que nós tomemos uma posição de nos levantarmos e fazermos o mesmo, amar e cuidar do nosso próximo, né? E no versículo 4, eu quero falar primeiro aqui, no versículo 4,
ele diz assim, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha que interessante, ele estava na praia e os discípulos não o reconheceram. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando dos discípulos de Jesus, homens que andaram com Jesus, homens que foram discipulados, treinados, que Jesus os ensinou, que tiveram experiências com Jesus, e esses mesmos homens não o reconheceram. Eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que estava na praia. E por que é que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque aqui tem algo muito importante que eu e você precisamos entender. Porque, meu irmão, escute, isso pode acontecer comigo e com você também. Mesmo dentro da igreja. Eu e você podemos estar dentro da igreja e não reconhecer a pessoa de Jesus. Porque escute, não basta você só estar na igreja. A igreja, ela é importante, mas você precisa estar em Cristo também. Porque a igreja é religião e Cristo é vida. E eu e você temos que entender isso. Muitas pessoas, elas não reconhecem Jesus, elas não reconhecem a atitude de Jesus, elas nem percebem que Jesus está no ambiente, não porque elas não querem, porque elas estão ligadas a uma religião, a uma estrutura religiosa. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é que você precisa sim, estar ligado a uma estrutura religiosa, mas isso não pode ser a única coisa na sua vida. Você também tem que estar ligado à pessoa de Jesus. Do contrário, meu irmão, você não vai conseguir perceber os feitos de Jesus na sua vida. Você não vai conseguir entender e nem reconhecer o próprio Jesus trabalhando, como o exemplo que eu acabei de dar para você aqui agora, de uma simples manga. E eu pergunto para você, quantas experiências de manga você teve ao longo dessa semana? Que você nem percebeu e nem reconheceu que era Jesus que estava por trás dela. Porque nós vivemos no mundo automático, nós vivemos no modo automático, estamos correndo o tempo todo, não conseguimos parar e prestar atenção de que Jesus está o tempo todo trabalhando ao nosso favor, cuidando de nós, nos abençoando. Mas o fato de nós termos ligação a essa estrutura religiosa somente, nos impede de desfrutarmos de um relacionamento e de uma amizade com este Jesus poderoso. E o que você precisa é isso, é um relacionamento e uma amizade com Jesus. A igreja é essencial e ela sempre será. Mas você não pode trocar Jesus por ela, porque senão você está fadado ao fracasso de se tornar somente um religioso. Tem pessoas, queridos, que você pode ter certeza do que eu vou dizer, é segunda a segunda dentro da igreja, segunda a segunda, e se tiver 2 cultos no dia, vai nos 2. Mas a vida dela não muda. As atitudes são as mesmas, a postura é a mesma, os erros são os mesmos. Por quê? Porque essa pessoa está ligada a uma estrutura religiosa. Mas o que muda um homem e uma mulher não é a estrutura religiosa, mas é a presença de Deus que habita dentro dessa estrutura religiosa. É o Espírito do Deus vivo que mora dentro de mim e de você. E se não houver um relacionamento com Ele, não há mudança e nem transformação nas nossas vidas. Amém? Segunda coisa, versículo 5. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles.
E aqui Jesus ele mostra a sua preocupação com aqueles discípulos. Jesus mostra o quanto ele se preocupava com aqueles filhos espirituais dele. E eu quero dizer a você nessa noite, a mesma preocupação que Jesus tinha com aqueles discípulos, Ele tem comigo e com você. A mesma preocupação. Ele também está preocupado com você, se você está tendo necessidade de algo ou não. E veja, Jesus estava preocupado com Pedro e a trupe deles, que eram aqueles que pisaram na bola feio com Jesus, porque Pedro o havia negado, e o resto saiu correndo. Essa era a gangue de Jesus, um negou e o resto saiu correndo, e era esses daqui que Jesus estava preocupado. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Mesmo longe do propósito de Deus, mesmo longe de Deus, Deus os amava e se preocupava com eles. E eu quero dizer para você, mesmo que você esteja longe do propósito de Deus, dos planos de Deus, Ele continua te amando e se preocupando com você da mesma forma. E isso é lindo demais. Porque Jesus, preste bem atenção, Jesus não trata como a igreja. A igreja, quando alguém peca, a primeira coisa que ela faz, infelizmente, é expor o pecado daquela pessoa, publicamente. E se bobear, até expulsar ela de dentro da igreja, expulsa. Ou faz vir aqui no altar e pedir publicamente perdão para a igreja, pelo pecado que ela cometeu. E eu não estou julgando ninguém, não estou julgando ministério algum, não estou julgando doutrina alguma, mas a verdade é, pecador, merece mesmo a condenação. A minha pergunta é, foi isso que Jesus fez com Pedro? Foi isso que Jesus fez com os outros discípulos? Não. Olha que loucura. Pedro nega Jesus, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita e ele vai até Pedro e os discípulos e diz, vocês têm alguma coisa para comer? O recado de Jesus é, eu estou preocupado com vocês, vocês estão bem, está faltando algo para vocês? Aprenda, meu irmão, nós não fomos chamados para julgar e nem condenar, nós somos chamados para amar, cuidar, abraçar, mesmo aqueles que estão errando e estão falhando. Nós não temos que compactuar e aceitar o pecado, mas nós não temos que expor e destruir uma vida por conta disso. Sabe, nessa jornada de conversão minha, eu me deparei com algumas pessoas que eu vejo que o ministério delas foi destruído por ações como essa. Havia um ministério proposto por Deus, mas por causa de homens, por causa de doutrinas, colocaram à exposição vidas que muitas vezes nem maturidade tinha para lidar com isso. E aquela vida foi embora da igreja, e agora para ficar na igreja é a coisa mais difícil que tem. Porque ela vem munida de argumentos em cima de argumentos. Amém, querido? Não julgue. Não julgue, acolha. Faça como Jesus. Estava no bar enchendo a cara de cachaça, né? Agora está aqui, ó. Agora vem aqui pedir guarida. Vai morrer de fome mesmo, tem que morrer de fome mesmo. É isso aí, ó. Tem que se acabar mesmo. Essa é a postura nossa como cristão. Isso. Deixa o cachorro lamber a boca, mas você não se compadece. Não, deixa se arrebentar no chão aí, ó. Meu irmão, não funciona assim, querido. Se você conhece Jesus, não funciona assim. E é isso que eu quero que você entenda. Uma outra coisa, deixa eu até destacar algo importante aqui. Quando nós nos afastamos do propósito de Deus, escute bem isso.
Jesus estava diante de uma situação interessante, porque Jesus pergunta para ele: vocês não têm algo para comer? E aí eles respondem: não, nós não temos. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando você se afasta do propósito de Deus, quando você deixa de viver o propósito que Deus tem para a sua vida, você vai trabalhar, e vai trabalhar muito, mas você vai trabalhar em vão, porque você não vai conseguir conquistar nada. Era exatamente o que estava acontecendo na vida desses discípulos. Eles trabalharam, irmãos, a noite toda. E o que foi que eles pegaram? Nada. Porque Deus não chamou eles para fazer o que eles estavam fazendo. Deus chamou eles para pescarem pessoas e não peixes. E o que vocês estão fazendo pescando peixes aqui? Não vão pegar nada. E aí Deus, eu quero que você entenda, talvez você esteja batalhando na sua vida, talvez você esteja dando cabeçada, sofrendo, padecendo, e você muitas vezes questiona e diz: por que comigo as coisas não acontecem? Talvez a resposta esteja aqui: você saiu do propósito de Deus, você está vivendo longe do propósito de Deus, amém? Um outro ponto, terceiro ponto, versículo 6, ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Veja, esses discípulos estavam andando longe de Jesus, eles já estavam vivendo longe de Jesus. No entanto, que quando nós pegamos os 2 primeiros versículos ali, você vê que Pedro fala: eu vou pescar, e porque eu vou voltar para a vida que eu estava, né? E isso é muito sério, esse é um assunto para uma outra hora, mas o que eu quero que você entenda é que uma decisão de Pedro levou 11 caras com ele, para viver de novo o propósito que eles tinham lá atrás. Sozinho ele arrastou com ele 11, olha o quanto isso é sério, e ele fala: não, eu vou voltar a pescar, e os caras: não, nós vamos junto, Pedro, porque ele exercia uma liderança ali, e aquelas pessoas todas voltam novamente, para viver algo que não foi, aquilo que Deus tinha para a vida deles, mas Jesus, mais uma vez, surpreende, cuidando deles, abençoando eles, dando a eles aquilo que aos olhos dos homens, eles não mereciam. E aqui eu vou bater de novo numa tecla, porque muitas vezes a igreja erra aí. A pessoa sai por algum motivo, e a pessoa começa a passar por dificuldades, e adivinha o que os irmãos dizem? Está vendo? Foi só deixar a igreja, agora vai viver na miséria. E logo, logo você vai ver, irmão, vai voltar rastejando para pedir perdão aqui. Você vai ver, eu sei que isso vai acontecer. Isso é papel da igreja? Não, querido. Esse não é o papel da igreja. E Jesus, ele joga fora a religião. E ele trata de uma forma completamente diferente. Vocês estão errados, vocês estão fora do propósito, mas eu os amo, e eu vou cuidar de vocês, e eu vou ajudar vocês na dificuldade pela qual vocês estão passando. Assim precisa ser a minha e a sua conduta. Amém, meu irmão? Acredite no que eu estou te dizendo. Estamos vivendo em tempos cada vez mais difíceis de se viver o cristianismo aqui na terra. O irmãozinho vem para a igreja, a irmãzinha vem para a igreja, ele começa a congregar na igreja, aí você vai vendo, né? Aí ele está ali, participa de um culto, participa de 2, participa de 10 cultos, e daqui a pouco você olha e fala assim: e cadê o irmãozinho, né? Aí, eu não gosto muito disso, porque isso eu vejo como algo que me arrebenta, machuca comigo. Então eu procuro
não ver, mas tem gente que tem o hábito de postar, né, coisas e tal. Olha o que eu estou fazendo aqui, coisa e tal. Aí você vai, e as pessoas vêm, pastor, você não viu o João? Não quero ver, não vi, não estou sabendo. Fica para você, guarda para você do João. Guarda para você do Pedro, guarda para você do Paulo. Não, pastor, mas estava lá rodeado com um monte de lata de cerveja e não sei o quê, e aquela coisa toda. E agora, o que nós vamos fazer? Orar para mandar fogo do céu para queimar ele de uma vez e ir para o fogo do inferno? É agora que nós vamos orar, pastor? Vamos então orar por ele? Não, o que nós deveríamos fazer era nos juntar e interceder por aquela alma que infelizmente por algum motivo se desviou de novo e voltou para a velha prática do mundo. Se você entende que Jesus fez isso por você, como não fazer isso pelos outros? Quantos de nós aqui acordou de manhã e falou, eu vou ser crente, aleluia, glória a Deus, estou indo para a igreja. Chegou na igreja, falou, oi pastor, tudo bem? Eu já quero entregar minha vida para Jesus, me batizar e está tudo certo, eu quero viver para Jesus, eu quero viver o meu chamado. Quantos de nós aqui fez isso aí, irmão? Meu irmão, tinha gente aí que eu vou falar para você, só pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Você buscava o cara fugia de dentro da igreja na hora do culto, procurava o cara já tinha vazado, não dava nem tempo. Aí você ia atrás do cara tinha compromisso todo dia. Não, meu irmão, eu queria falar com você hoje. Pastor, hoje não vai dar, mas amanhã então dá. Amanhã eu lembrei que eu tenho um compromisso. Sexta-feira que vem, pastor do céu, acabei de olhar aqui, tem compromisso sexta-feira que vem, acredita? Tá certo, não, tá bom. Irmãos, é engraçado, mas é verdade. Os caras é ninja nas respostas. Não, mas pode ser meia-noite. Não, pastor, meia-noite, meu cachorro, ele acorda para ir fazer xixi lá fora, eu tenho que levar, então não vai dar meia-noite. 3 horas da manhã então, não, 3 horas da manhã eu preciso dormir. 7 horas da manhã também não dá, pastor. Não dá, e quando você vê, ele já escapou. É assim, meu irmão. Você também foi assim, eu também fui assim. O que nós precisamos entender é que não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós abençoarmos. Abençoe, faça como Jesus fez. Porque é assim que tem que ser. Se você quer viver realmente um evangelho de verdade. Outro ponto, 4º ponto. Versículo 7. Ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Queridos, à medida que eles foram se aproximando de Jesus, os corações deles foram aquecidos. Eles não reconheceram Jesus no primeiro momento, mas aqui, à medida que eles iam se aproximando de Jesus, eles já começaram a reconhecer a Jesus. E quando você se aproxima de Jesus, você também o reconhece. Quando você se aproxima de Jesus, o teu coração se aquece, ele não fica mais frio. Sabe por que muitas vezes você vem num culto e você sai da mesma forma? É porque você não está próximo de Jesus. É impressionante, irmãos, como isso acontece. Às vezes você encontra o irmão e fala para ele, como é que foi o culto? Ele fala, pastor do céu, hoje estava céu de bronze aqui dentro aqui. O outro está orando em línguas. O que aconteceu, irmão? É Deus, pastor, Deus estava aqui. Como que pode? No mesmo lugar. Será que tem a ver com o ambiente? Não, tem a ver com o quanto eu quero de Deus. Tem a ver com o quanto eu busco de Deus. Tem a ver com o quanto eu estou próximo de Deus. Deus fala. Deus fala o tempo todo. Deus se envolve com as pessoas o tempo todo. A questão é, você está perto dele? A ponto de a sua sensibilidade conseguir ouvir o que ele está dizendo? Porque você precisa estar sensível para ouvir Deus. E muito. E aqui, queridos, por isso que é tão importante você estar na igreja. Por isso que é tão importante você estar em reunião de oração. Por isso que é tão importante você participar de orações na sua casa, você ter o seu devocional, o seu tempo com Deus, porque é isso que vai fazer com que o seu coração se aqueça e você reconheça Jesus e realmente você tenha sensibilidade espiritual. Deus não escolhe pessoas,
Deus quer abençoar a todos. O problema é, eu quero isso para a minha vida? Adianta você pegar a sua Bíblia na hora que você vem para a igreja? Adianta você orar quando você está aqui no culto? Não, meu irmão, você tem que ter uma vida de proximidade com Deus, amém? E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Ele deixa claro isso em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Quanto mais você se aproxima, Ele se aproxima. Agora, veja, aqui acontece algo interessante. Pedro, quando ele sabe que Jesus, quando ele ouve João dizendo para ele, é o Senhor, Pedro, ele veste a capa dele. E o vestir a capa aqui traz algo muito importante para mim e para você. Esse vestir a capa aqui significa que Pedro voltou a ter temor e respeito e reverência pela pessoa de Jesus. Essa capa, quando Pedro veste a capa, ela também representa que Pedro reassume a sua autoridade diante de Deus. Agora, a minha pergunta, querido, é: Jesus quer fazer isso na minha e na sua vida também. A questão é, como Ele vai fazer isso? Quando o apóstolo do amor, ou aquele que Jesus amava, disse, é o Senhor, o que Pedro fez? 6h45 já, tomar banho ainda. Nossa, pegar o trânsito. Melhor, semana que vem eu vou na igreja. Nossa, trabalhei o dia inteiro hoje, cansado, sexta-feira. E lá na igreja, aqueles irmãos doidos orando naquele lugar lá, aquele monte de gente gritando naquele lugar. Amanhã é quinta, vou ter que trabalhar. Foi isso que Pedro fez quando ele ouviu que era Jesus? Não, ele saltou de dentro daquele barco e ele saiu rasgando na direção de Jesus. Porque ele queria Jesus, porque ele desejava Jesus, porque ele queria a restauração do relacionamento dele com Jesus, porque o relacionamento dele com Jesus fazia falta para ele, e ele queria isso, meu irmão. E quem quer Jesus, não perde a oportunidade de estar perto de Jesus, seja aonde for. Aonde falou o nome de Jesus, ele está. Aonde falou que Jesus vai estar, ele está. E não importa se é dentro da igreja ou fora da igreja. A questão é que nós colocamos muitos impedimentos. E essa capa, será que hoje nós estamos vestidos dela? De um temor, de uma reverência a esse Deus poderoso, desta autoridade que Ele nos dá para vivermos para Ele. Um outro ponto, deixa eu correr. 5º ponto, versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E aqui eu quero destacar 3 elementos para você entender um pouquinho sobre isso. O primeiro elemento é a fogueira. Havia uma fogueira. Jesus prepara uma fogueira. E por que é que Jesus preparou essa fogueira para esperar Pedro e os discípulos? Porque foi numa fogueira que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E Jesus prepara essa fogueira com um propósito: confrontar Pedro e tratar aquela questão que havia ficado para trás. Amém? Agora, querido, entenda, Jesus sempre vai fazer isso comigo e com você, porque Jesus precisa tratar a mim e tratar a você, porque Jesus precisa me levar e te levar para esse lugar de confronto mesmo, para haver mudança na minha e na sua vida. Só que havia uma diferença nessa situação. A fogueira em que Pedro estava era uma fogueira onde havia traição.
Mas a fogueira que Pedro estava agora, era a fogueira onde havia perdão. Jesus prepara a fogueira para dizer para Pedro: eu estou te perdoando, filho. Eu estou te perdoando. E aqui nós vamos recomeçar tudo o que nós precisamos daqui para frente. Amém? Então, não seja tolo. Haverá momentos da sua vida que o Senhor vai te levar naquele mesmo lugar de confronto. E por que o Senhor está fazendo isso? Porque Ele precisa tratar com você. Mas de novo aqui, Deus, de novo, filho, porque é aqui que eu preciso te tratar. É aqui que eu preciso te tratar. Amém? Peixe sobre brasas, um outro elemento, o peixe sobre as brasas, né? O peixe aqui, ele simboliza a provisão e o cuidado de Deus. Mas o peixe aqui também, ele simboliza uma outra coisa. Era Jesus olhando para aqueles 12 homens e dizendo para eles: por que foi que eu chamei vocês? Para que vocês fossem pescadores de homens e não de peixes. Então parem agora o que vocês estão fazendo e voltem novamente a viver o plano e o propósito que eu tenho para você. E talvez você nessa noite esteja nesse lugar. Talvez você esteja nessa condição. Você abandonou aquilo que o Senhor te chamou para fazer e você está pescando peixes. Mas não foi para isso que o Senhor te chamou. A minha pergunta é: até quando você vai permanecer neste lugar? E um pouco de pão. O pão aqui representa o pão da vida, né? João capítulo 6, versículo 35, deixa claro isso. Ele diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão aqui representa a ressurreição, mas o pão aqui também representa que Jesus está dizendo aos discípulos: hoje eu ressuscito os sonhos, os planos e os propósitos de vocês. Hoje aqui, nessa fogueira, nós vamos recomeçar aquilo que precisa na vida de vocês, porque Jesus é assim. Ele é um Deus que recomeça o plano e o propósito na sua vida, e não importa onde você está e aonde você estava, Ele vai te resgatar e Ele vai te levar a viver o plano e o propósito que Ele tem para você. Não importa, você pode andar longe, você pode estar na sujeira, na lama, na perdição, Ele vai te buscar, porque você é dEle, e Ele te escolheu. Não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu. E quando Jesus ele parte o pão, Ele diz: aqui entre eu e vocês a comunhão está restaurada entre nós. E Jesus hoje, Ele quer partir o pão comigo e com você. Ele quer que essa comunhão seja restaurada. O partir do pão nos leva a pensarmos em amizade. Jesus, ao partir o pão, Ele está dizendo aos discípulos: vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Um último ponto, sexto ponto, versículo do 10 ao 11. Voltando lá, João 21, 10, né? Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Queridos, aqui é até contraditório, né? Porque Jesus já estava com os peixes ali, pronto, preparado. E por que é que Jesus pede peixes para as pessoas, sendo que já havia peixes ali? Mas, querido, entenda uma coisa: Jesus,
ele pede peixes para aqueles homens, para que eles pudessem oferecer a ele o que eles tinham, para que a comunhão entre eles fosse completa. Preste atenção, sempre quando você for até Jesus, nunca vá com as suas mãos vazias, porque sempre Jesus vai te pedir algo. E talvez você pode dizer assim: pastor, o que o senhor está querendo dizer para mim é que todas as vezes que eu vir a presença de Jesus, eu tenho que trazer dinheiro no bolso para entregar no gasofilácio? Não. Aliás, um parêntese aqui. Quando o Silvio estava ministrando ali, isso veio na minha mente. Há tempo atrás, quando nós começamos a fazer uma mudança lá em Votorantim, o pastor que assumiu lá em Votorantim, ele falou assim para mim: pastor, eu não vou ficar falando sobre dízimo todo o culto na igreja, porque vocês são apelativos, vocês ficam pedindo dinheiro o tempo todo. Eu falei: você pirou, meu irmão? Está doido? Aonde você tirou isso, que eu fico implorando dinheiro o tempo todo? Eu falei: você precisa ensinar as pessoas, através da palavra de Deus, que se elas não tiverem uma aliança com Deus, elas não prosperam. Agora, entregar o dízimo é com ela e o Espírito Santo, não comigo. O que eu não posso é ficar aqui do altar fazendo o que muitas igrejas fazem. Está gostoso sentado aí, irmão? Custa caro a cadeira, viu? Tem que dar dinheiro lá para pagar. Está vendo a luz, que gostoso, o ar-condicionado ligado? Mas custa dinheiro, vocês têm que dar dinheiro para pagar. Tem muitos lugares que fazem isso. Nós aqui não temos esse hábito. Aqui nós ensinamos a palavra. A decisão de ser um dizimista e ofertante nessa casa é tua. E uma coisa eu garanto para você: se você decidir não ser, porque você interpreta a palavra da sua maneira, fique tranquilo, Deus levanta outro no teu lugar e vai manter a casa dele de pé. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que o Senhor é fiel, e Ele mantém essa casa de pé, e Ele sempre a manterá de pé. A decisão é tua. E por que você fala então toda semana sobre dízimo? Porque se você não for próspero, a sua família vai padecer e vai sofrer. Porque nenhum casamento, pode dizer o que você quiser, nenhum casamento vive em paz e tranquilo quando ele sabe que tem conta de água, conta de luz para pagar, quando não tem dinheiro para comprar comida. Tem algum casamento que vive feliz? A esposa, quando fala para o marido: viu, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, ele fala: amor, vai ficar melhor para nós, a gente vai poder ficar mais junto no escurinho. Ai, tão gostoso. É assim que funciona? Não. Então, quando nós ensinamos você o caminho de ter uma aliança com Deus, é para você. Eu escolhi viver isso. Eu e a minha casa escolhemos viver isso. Essa decisão nós já tomamos há muitos anos. Agora você precisa tomar a sua. Então, não entenda: mas todo sábado, enquanto você não entender isso, eu acredito que o Senhor vai pedir para que a gente continue pregando. Mas o dia que você entender, e uma outra coisa também muito importante: se porventura passar pelo seu coração uma leve ideia, mais ou menos assim, será que o pastor da igreja, ele pega dinheiro da igreja? Eu vou te dar um conselho: é só você procurar o César ali e falar para ele: César, eu queria saber aonde está sendo gasto o dinheiro da igreja. E ele vai imprimir um relatório e vai te apresentar esse relatório sem problema nenhum. Amém? Fique tranquilo quanto a isso. A gente aqui tem todo esse cuidado. Aonde vocês estão empregando, você vai saber onde tem família que está sendo cuidada, o que está sendo feito. O dinheiro da igreja é para a igreja, amém? É para a igreja, tá? Voltando aqui, glória a Deus. Jesus, ele pede para que esses homens entreguem o peixe, para que haja uma comunhão completa. Agora, talvez você pense assim: mas eu tenho que trazer então toda vez uma oferta na igreja? Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. A maior oferta que você pode dar a Jesus tem um nome. Fica dentro do teu peito e chama coração.
é isso. Se você der a Ele o seu coração, de graça, você vai ver a comunhão que você vai ter com Ele, que é sobrenatural na sua vida. Você quer presentear Jesus de verdade? Você quer agradar Jesus de verdade? Dê a Ele o teu coração. Mas dê a Ele de verdade. Dê a Ele de verdade. Amém? Dê a Ele de verdade. Não com reservas. Não com aparência de religiosidade. Porque é isso que eu vejo muito dentro da casa de Deus. Uma capa de religião. Você quer mesmo Jesus? Você quer mesmo Jesus? Eu não consigo, às vezes, irmãos, entender. Reunião de oração. Sabe? Não tem um Zaqueu dentro desse lugar. Ontem eu estava ali parado ali no canto, eu falei, Jesus, levanta um Zaqueu aqui, pelo amor de Deus. Sei lá, para ele subir em cima do púlpito, para ele gritar, Jesus, vem aqui, pega eu. Não tem, irmão, não tem, é só aquele... E eu não estou dizendo nada que esteja errado isso, mas irmão, tem hora, cara, que você tem que chamar a atenção de Jesus. Jesus estava aqui, Ele estava passeando no meio do povo, eu sei que Ele estava, mas a gente fica preso. Não, mas se eu sair gritando aqui na igreja, o que vão falar? Meu irmão, o que vão falar de você? Se você sair correndo, se você não sair, vai falar do mesmo jeito, então sai! E sai de uma vez por todas, porque eu estou esperando um doido correr, para eu correr também. Aleluia, senão os caras vão falar, o pastor é louco, eu estou esperando um doido para eu sair também. Ah, irmão, a hora que esse negócio começar a ferver, aí nós vamos ver o que é vigília, todo mundo orando comedido, papai, em nome de Jesus, aleluia, a glória do Senhor vem sobre esse lugar. Não tem um descabelado, sabe, batendo a cabeça no canto da parede, vem Deus, vem Deus. Irmãos, olha, se você quer mesmo Deus, chame a atenção de Deus. Porque se tem uma coisa que Ele quer, é gente assim. Se tem uma coisa que Ele quer, são pessoas assim. São pessoas que trabalham dessa forma. Amém? Versículo 12 ao 14. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Ao repartir o pão, nós vemos Jesus ali ceando com aqueles discípulos. E a Santa Ceia é um momento de arrependimento, é um momento de reflexão e é um momento de restauração. Quando Jesus ele parte o pão e ele entrega aos seus discípulos, ele está levando cada um daqueles homens ao arrependimento. Ele está levando cada um daqueles homens a refletir sobre a decisão que eles fizeram, mas não para acusá-los, mas para dizer para eles uma coisa: hoje nós recomeçamos, porque Santa Ceia não é lugar de final, Santa Ceia é lugar de recomeço. Santa Ceia é lugar de recomeço. Jesus estava dizendo para todos aqueles que de certa forma o traíram: hoje nós estamos começando aqui uma nova história e um novo tempo. E eu quero encerrar com essa pergunta a você: se Jesus fez isso e faz isso por mim e por você, por que é que eu e você temos tanta dificuldade de fazer para os outros?
Se Jesus prepara uma churrasqueira e assa um peixe para aquele que o traiu a ponto de levá-lo a ser pregado numa cruz, por que é que eu e você temos tanta dificuldade de cuidar dos outros? Até quando nós vamos continuar vivendo uma vida de religiosidade? Até quando nós vamos continuar expulsando da igreja ao invés de acolher? Até quando nós vamos ficar reparando nos outros ao invés de os amá-los? É uma decisão, meu irmão. Eu não posso enxergar aqui um sequer que se aproxime de Jesus. Mas se ele fez isso, eu e você deveríamos entender e fazer o mesmo. Faça o mesmo. Pastor, vai dar trabalho, eu sei. Eu sei. Mas diante de uma palavra como essa, eu não posso continuar parado. Eu não posso continuar parado. Amém. Sabe, eu não gosto de expor, mas eu preciso trazer para dentro desse ambiente, para que você possa palpar, para que você possa entender aonde eu quero chegar. Amém. Eu estava orando, e Deus disse assim para mim: filho, na verdade, irmãos, nós vivemos muito tempo dentro da igreja, trabalhando a visão celular. E eu não quero me engrandecer com isso, mas eu sei trabalhar na visão celular, e sei trabalhar muito bem. Mas um dia eu me sentei com um pastor, e eu disse a ele: fique em paz, porque eu não vou trabalhar a visão celular, porque eu não estou deixando esta igreja para concorrer com ela, não. Mas um dia eu estava orando e Deus colocou no meu coração o evangelho no lar. E algumas pessoas, num primeiro momento, vieram a mim e disseram: pastor, mas será? É complicado isso. E tem pessoas que nós temos histórias, né? Por exemplo, o Ari é um cara, e a Jane é um cara que nós temos história. Eu estava sentado com o Gustavo aqui, essa semana, falando com o Gustavo. Nós lembramos do Gustavo quando o Gustavo era um garotinho. Mas era um garotinho mesmo. Ele ainda é um garoto, né? 21 anos, é um garoto, né? Mas era um garotinho. E ele me contando as coisas, né? É como se eu não soubesse também de muitas delas, né? Mas eu sabia. Mas nós conhecíamos o Ari, nós tínhamos uma história. E haviam algumas pessoas que passaram pela nossa vida que para mim tinham um valor e uma importância muito grande. E hoje nós temos aqui o Kaique e a Carol. Nós temos aqui o Val e a Ana, servindo a Deus. Porque o Tonico e a Sueli começaram um trabalho lá na casa do Val e da Ana. E olha como vale a pena você ir atrás das pessoas. Olha como vale a pena você cuidar, você não desistir. Você está perto. O Jackson e a Aline que não estão aqui. Meu irmão, para você arrancar uma palavra do Jackson, é com arma. Mas essa semana ele mandou uma mensagem assim para mim: pastor, eu até estranhei. Ele falou: pastor, nós precisamos sentar e resolver uma coisa. Eu falei: Jesus, o que aconteceu, Jackson? Ele falou: não, porque a gente tem que pôr uma capa nas cadeiras da igreja, com QR Code, com Pix da igreja, para poder os irmãos dizimar e ofertar. E eu vou abençoar e vou colocar a capa no banco da igreja, nas cadeiras, no encosto da igreja. Eu falei: calma, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo, nós vamos sentar e conversar. Te acalma aí, também não precisa vir com os dois pés no peito, né? Calma, deixa eu orar primeiro, deixa eu assimilar tudo isso.
Mas o que eu quero dizer com isso? Eram pessoas que estavam largadas, longe. E hoje nós podemos vê-los congregando aqui dentro da igreja, assim como tantas outras. Eu estou dando um exemplo, porque são pessoas que já passaram pela nossa vida há anos atrás. E eu digo a você, meu irmão, se Jesus nos amou e cuidou de nós dessa forma, o que nós podemos fazer, se não amar e cuidar dos outros? Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesta noite eu quero pedir ao Senhor por cada um que aqui está, mas eu também quero pedir por aqueles que estão em casa me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos, Pai. Desperta-nos, Pai, a ponto de entendermos que um amor que o Senhor tem por nós, nós nunca acharemos em lugar algum, Pai. Um amor que nos acolhe, um amor que não nos acusa, um amor que nos aconselha, que nos abraça, que nos protege, que nos perdoa constantemente, que todos os dias nós pedimos perdão pelos nossos pecados e delitos, e Ele está ali pronto para nos perdoar. Espírito Santo de Deus, nos ajude nesta noite a nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, compreendendo a dimensão do Teu amor e do Teu cuidado por nós, e decidindo se levantar e começar a cuidar daqueles que precisam ser cuidados, Pai. Meu Deus, quantos soldados feridos nós temos à beira do caminho, marginalizados. Quantos servos de Deus perdidos nas drogas, quantas servas de Deus perdidas na prostituição, quantos profetas, quantas profetisas, quantos evangelistas, quantos pastores e pastoras estão aí fora, se drogando, se prostituindo, se matando. Pai, nessa noite, coloca em nosso coração a urgência que está no Teu coração, para que nós possamos nos levantar e nos posicionar em cuidar de verdade uns dos outros. Pai, mostra pessoas no ambiente de trabalho. Pai, mostra pessoas no bairro que nós moramos. Mostra pessoas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja. Pai, nos incomoda, Deus. Nos ajuda a entender que o Senhor não está nos chamando só para sermos amigos dos outros, mas o Senhor está nos chamando para salvarmos vidas, Pai, para mudarmos a história de pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira toda essa capa de religiosidade de nós. Arranca, meu Deus, arranca de nós, Pai, essa preocupação tão grande com estruturas, e coloca os nossos olhos naquilo que te importa, que são vidas, que são almas, Pai, em nome de Jesus. Uma igreja, Deus, que cuida, uma igreja, Deus, que vai atrás desses soldados feridos, e que não os abandona, e que não os deixa para trás, Pai, em nome de Jesus, Pai. Uma igreja simples, uma igreja humilde, Pai, mas uma igreja que tem a essência e o caráter de Cristo,
em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, Deus, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus.